Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaisa Queiroz e hoje nós vamos conhecer a etapa da cadeia respiratória realizada nas mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que está presente nas células eucarióticas. Essas organelas nas mitocôndrias possuem como função a produção de energia para que a célula seja capaz de realizar suas atividades. Essa função de produção de energia é realizada por um processo chamado de respiração celular. E essa é a principal função das mitocôndrias. O objetivo da respiração celular é produzir ATP, que é uma molécula energética que é chamada de adenosina trifosfato. E essa molécula ela é essencial para que várias funções essenciais, fundamentais, sejam realizadas pela célula. A respiração celular é um processo que acontece dentro da célula e esse processo só ocorre na presença de gás oxigênio. Então, se não houver oxigênio, essa organela não consegue produzir ATP. Nós podemos dividir a respiração celular em 3 etapas muito importantes. A primeira delas se chama glicólise e essa etapa ocorre no citoplasma celular. A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs e ocorre na matriz mitocondrial, que corresponde ao interior da mitocôndria. E a terceira e última etapa da respiração celular é chamada de cadeia respiratória. Ela acontece nas cristas mitocondriais e é a etapa que mais produz ATP. A cadeia respiratória é a etapa que nós vamos detalhar, que nós vamos conhecer mais agora. Essa cadeia respiratória, ela também pode ser chamada de cadeia transportadora de elétrons e, como eu disse, ela acontece nas cristas mitocondriais, mas existem alguns processos da cadeia respiratória que acontecem no espaço intermembranar. Nas etapas anteriores, etapas de glicólise e ciclo de Krebs, foram formadas algumas moléculas energéticas e essas moléculas elas vão ser utilizadas agora na cadeia respiratória. Bom, nas etapas anteriores, então, foram formadas essas moléculas energéticas que eu falei, que são NADH e FADH2, e os elétrons que estão presentes nessas moléculas vão ser utilizados para produzir ATP. E como que isso acontece? Então, vamos entender agora o passo a passo desse processo da cadeia respiratória. Na crista mitocondrial, que é a membrana interna da mitocôndria, existem proteínas que estão inseridas nessa membrana, e essas proteínas elas vão participar do processo. Então, no início se dá com a molécula de NADH. Essa molécula ela está cheia de energia e os elétrons que estão nessa molécula de NADH, eles são atraídos pelo O2, pelo gás oxigênio. Mas, para que esses elétrons consigam alcançar o gás oxigênio, eles vão precisar passar por essas proteínas que estão inseridas na membrana interna. Conforme, de acordo com que esses elétrons vão passando de proteína em proteína, essas proteínas que estão na membrana, prótons H+, vão sendo bombeados da matriz da mitocôndria, ou seja, do interior da mitocôndria, para o espaço intermembranar. Então, os elétrons da molécula de NADH vão passando por cada uma dessas proteínas que estão na membrana e de acordo com que os elétrons vão passando pelas proteínas, o H+, que está no interior da mitocôndria, vai ser bombeado para o espaço intermembranar. Entenderam? Porém, esses prótons H+, eles não podem ficar ali no espaço intermembranar. Eles precisam retornar para a matriz mitocondrial. E só tem um caminho para que esses prótons H+ retornem para o interior da mitocôndria. E esse caminho é através de uma proteína chamada ATP sintase. A ATP sintase é uma grande proteína que também vai estar inserida na membrana interna da mitocôndria e essa proteína ela consegue girar, ela consegue rodar mesmo. Então, os prótons H+, que estão
no espaço intermembranar, né, que eles foram bombeados para esse espaço, eles vão retornar para o interior da mitocôndria, passando por dentro dessa proteína ATP sintase. E quando esses prótons passam através da ATP sintase, essa proteína ela vai girar e conforme ela gira, ela produz um ATP, tá bom? Então, nesse movimento, né, de rotação da ATP sintase, uma molécula de ADP vai se unir com um fosfato e vai formar um ATP. Bom, nós sabemos que foram produzidas algumas moléculas energéticas nas etapas anteriores à cadeia respiratória, certo? E para cada molécula de NADH que foi produzida anteriormente e está sendo utilizada na cadeia respiratória, são bombeados 3 prótons de H+ para o espaço intermembranar. E, consequentemente, o que acontece? O que acontece é que esses 3 prótons vão precisar retornar para a matriz mitocondrial por meio da ATP sintase. E com isso, né, como esses 3 prótons eles vão retornar para a matriz, vão ser formados 3 moléculas de ATP, tá bom? Só que além de NADH, também são formadas outras moléculas energéticas, né, nessas etapas anteriores, que são as moléculas de FADH2. E para cada molécula de FADH2, vão ser bombeados 2 prótons H+ para o espaço intermembranar. E da mesma maneira, né, esses H+, eles também vão precisar retornar para a matriz mitocondrial através da ATP sintase. Então, para cada molécula de FADH2, vamos ter a formação de 2 moléculas de ATP. É dessa maneira que ocorre a cadeia respiratória. Espero ter ajudado. Bons estudos!